Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para mais um culto, para mais um tempo de celebração ao nosso Deus. E hoje, de forma muito alegre, louvamos ao Senhor pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, comemorado na última quarta-feira, dia 12 de agosto. Louvamos ao Senhor Jesus, porque mais um ano o Senhor tem sustentado a sua igreja e nós cremos na ação de Deus sobre a nossa vida. Quero convidar você neste momento a aquietar o teu coração e abrir a sua Bíblia no Salmo 113. Abra a sua Bíblia no Salmo 113. Nós vamos ler esse texto ao Senhor Jesus, refletindo em como o Senhor tem abençoado nossa vida, tem falado aos nossos corações. Salmo 113 nos fala o seguinte: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Faz-o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! A palavra do Senhor nos convida a olhar para Deus como aquele que é o Senhor de todas as coisas. Se não é Deus que está ao nosso lado, nós não poderíamos caminhar. Se não for Deus para nos sustentar em meio à crise, nós não podemos caminhar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a olhar para Cristo como o Senhor da sua vida, sabendo que todo bem procede dele, todo bem vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, reconhecendo quem nós somos, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe nesta noite. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por este momento que o Senhor nos concede o privilégio de louvarmos ao Senhor e agradecemos o teu santo e bendito nome. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, que fale aos nossos corações essa noite. Abençoe o teu povo que está participando agora deste culto, abençoe a nossa vida, abençoe, Pai, tudo aquilo que nós temos feito para o Senhor, para a glória do seu nome. Pedimos ao Senhor Jesus que nos abençoe. Pedimos ao Senhor Jesus que possa derramar as tuas bênçãos sobre nós. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continuará fazendo. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar conosco o hino 62, Gratidão. Vamos cantar este hino neste momento, louvando ao Senhor, e depois seremos ministrados pelo Ministério de Louvor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças
violência, cobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. E nós queremos louvar ao Senhor e bendizer o nome dEle, a Jesus Cristo, porque por meio de Cristo nós temos acesso ao nosso Pai Celestial. Pelo grande amor de Deus, hoje nós somos feitos filhos dEle. Nós somos filhos amados e queridos, aceitos por Ele, por causa de Jesus. E a Jesus nós queremos bendizer nessa noite, amém? Soberano Rei dos Reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glória ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Vamos cantar novamente do início. Glória e majestade estão diante do Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glória ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos para a sua luz. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos a Deus, livre acesso nós temos ao Pai, por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glória ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém
Aleluia, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Deus é bom, Deus é louvado por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós vamos passar agora para o momento da intercessão. Vamos nos colocar diante de Deus para orar pelos enfermos, para orar por aqueles que se encontram acamados, orar pelos nossos missionários, que Deus possa estar protegendo, e também orando em gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida e em nossa igreja. Quero convidar você a acalmar o teu coração na sua casa e mais uma vez estar orando conosco em nome de Jesus. Amado e bondoso Deus, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Quero neste momento colocar diante do Senhor os nossos irmãos missionários. Lembramos aqui, Pai, do Fábio, da Stephanie, do Guesque, do Bira, da Patrícia, suas famílias. E tantos outros missionários que estão no campo. Pedimos ao Senhor que os sustente, que os proteja, que supra as suas necessidades físicas, emocionais, financeiras, que o Senhor possa honrar o trabalho de cada um, a missão que cada um tem feito para o Senhor. Sustenta-os e protege em nome de Jesus. Queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão enlutados, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão passando por necessidades em hospitais, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram acamados. Pai, o Senhor conhece cada um deles, famílias que talvez nós nem conheçamos, mas o Senhor conhece o som do coração. Nós pedimos ao Pai que o Senhor os abençoe, nós pedimos ao Pai que o Senhor os proteja, nós pedimos ao Pai que a sua vontade se estabeleça sobre a vida de cada um deles. Pedimos ao Pai, ser feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, Pai. Que o Senhor cumpra o teu querer na nossa história e na nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, no momento que teremos logo mais da palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude e transforme o nosso coração. É o que eu te peço, em o nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez e após este cântico, passar para o momento da exposição da palavra de Deus. A nossa alma tem sede de Deus e por isso nós queremos o buscar cada dia mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero. Quero ouvir tua
Boa noite, irmãos. Estamos aqui nesta noite para mais uma vez compartilhar da palavra de Deus e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Hoje são 161 anos que a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil iniciou seus trabalhos em solo brasileiro. Nós sabemos pela história que o missionário Ashbel Green Simonton chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Nesta última quarta-feira, nós completamos 161 anos da sua chegada. E no dia 31 de agosto deste mesmo ano, 1859, Simonton celebrou o primeiro culto presbiteriano na nossa amada igreja aqui. Simonton desenvolveu um belo trabalho como missionário estudiense, como presbiteriano, como um jovem de 26 anos temente a Deus. Ele fez um bom trabalho no nosso Brasil. Dentro da sua história, nós encontramos que ele volta aos Estados Unidos em 1863, onde ele vai então aos Estados Unidos e casa com Ellen Murbach. E depois de 4 meses de casados, eles retornam ao Brasil para dar continuidade ao trabalho missionário que ele vinha sendo feito aqui na nossa nação. E no dia 16 de junho de 1864, nasce sua filha, a pequena Ellen. Todavia, depois de 9 dias do parto, complicações com sua esposa Ellen, ela vem a falecer. E assim, começa algumas cenas na vida de Simonton de muita tristeza. Quando você lê o Diário de Simonton, eu digo a você que não leu esse livro ainda, a ler esse livro, um livro fantástico. Ele escreve assim, olha o que ele diz no seu diário, no dia da morte da sua esposa. Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão, na salinha de entrada. Deus a levou tão de repente que ando como quem sonha. Uma semana após escrever isso, mais uma vez em seu diário, Simonton desabafa. Passou-se uma semana de solidão. Vivo com as lembranças de minha esposa que me foi tomada e do cuidado do querido bebê que ela deixou. Que aquele que me afligiu possa ajudar-me a suportar o fardo colocado agora sobre mim. Sinto um vazio que nada pode preencher, a não ser o próprio Deus. Graças ao seu nome, porque posso orar a Ele na certeza de que é meu Pai e cuida de mim. Quão preciosas são as suas promessas e esperanças de perpétua delícias à sua destra. Você nota em seu diário, quando você lê o diário de Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, um homem que realmente amou a Deus e que em meio ao sofrimento, em meio aos dias cinzentos, expressava quão angustiado estava sua alma, mas ainda assim confiava no cuidado de Deus. 8 anos depois da sua chegada ao Brasil, especificamente no dia 9 de dezembro de 1867, o reverendo Ashbel Green Simonton vem a falecer de febre amarela, aos 37 anos. E quando ele vem a falecer, ele é sepultado no cemitério dos protestantes, aqui mesmo em nosso estado, no estado de São Paulo. Apesar, amados, das dificuldades que ele enfrentou e de tantas provações nesse período de 8 anos, o trabalho e dedicação que este homem teve para com o Senhor renderam frutos eternos para o reino de Deus. Nesse período, Ashbel Green Simonton plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, do Rio de Janeiro. Ele deu início à primeira imprensa evangélica. Depois, com a ajuda de outros parceiros e missionários, irmãos que foram alcançados no campo, ele iniciou a Igreja Presbiteriana de São Paulo e, de seguida, a Igreja Presbiteriana de Brotas, da qual o nosso querido irmão Aleph aqui já esteve o prazer de estar nessa igreja lá em Brotas. Ainda, ele conseguiu nesse período iniciar um presbitério e um seminário. Foram tempos de muitas dificuldades, mas as dificuldades não impediram que Ashbel Green Simonton, missionário que plantou o presbiterianismo no Brasil, as dificuldades e as lutas, as lágrimas, o sofrimento,
da perda da sua esposa, da sua própria fragilidade na sua saúde, não o impediu de cumprir o propósito eterno de Deus, que Deus assim havia comissionado. Amados irmãos, este breve relato do missionário Ashby Alguin Simonton mostra a mim e para você um homem que honrou a vocação a qual tinha. Um homem que serviu a Deus independente da circunstância, independente das adversidades que vinham sobre a sua vida. Mas o testemunho dele, amados irmãos, é apenas um entre tantos testemunhos de homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias para o Senhor. Podemos citar aqui também, amados, John Knox, aquele homem que começou a igreja presbiteriana na Escócia, onde pela primeira vez há-se o nome presbiterianismo. Um homem temente a Deus, de oração, que mesmo em meio a perigos de morte, deu início também ao presbiterianismo. Homens que viveram de modo digno da sua vocação, que apesar das dificuldades, nos levam a uma profunda reflexão de como nós estamos vivendo. E quando eu leio a história de Ashby Alguin Simonton, quando a gente comemora 161 anos, como comemoramos na quarta-feira, dia 12 de agosto, da nossa amada igreja, é inevitável que surja uma pergunta ao meu coração. Será que eu e você, que se diz presbiteriano hoje, será que a nossa história, a nossa atitude em meio à crise, à pandemia que nós temos vivendo hoje, o nosso comportamento diante da dor e do sofrimento, das adversidades que nós enfrentamos, o nosso comportamento hoje será digno da nossa vocação? Será que a maneira como nós estamos lidando com as crises na nossa vida como presbiterianos e como cristãos será digno de ser lembrado na história para a próxima geração? Essa pergunta deve estar em nosso coração. Uma outra pergunta, será que nós temos honrado o sacrifício daqueles que viveram antes de nós, daqueles que morreram para que hoje eu e você pudéssemos ter o Evangelho de Cristo Jesus, pudéssemos ouvir, compartilhar, mesmo que de forma remota, pela internet? Será que nós, ao olharmos para a história e ao afirmarmos somos presbiterianos, temos vivido de modo digno a vocação que o Senhor tem para cada um de nós? Por isso, que nessa noite eu gostaria de trazer o seguinte tema de reflexão: uma história de gratidão, um convite à integridade e à fidelidade cristã. Este tema é uma reflexão sobre os fundamentos da fé que devem estar presentes em nossa construção de valores e práticas cristãs hoje, principalmente num contexto que eu e você estamos vivendo, onde a fé cristã tem sido poluída, tem sido fragilizado, onde aqueles que se professam cristãos são inconstantes, onde aqueles que se professam cristãos têm medo da morte, onde aqueles que se professam cristãos estão preocupados com o seu próprio interesse e não com as coisas do Senhor, estão dispostos a morrer por si mesmos, mas não morrem pelo Senhor Jesus, não negam-se a si mesmos pelo Senhor Jesus. Amados, nós não vivemos no Brasil uma perseguição física igual países que perseguem o cristianismo, mas há no Brasil uma perseguição sofística. O que é uma perseguição sofística? São valores e princípios que estão sendo colocados em nossa vida e que questionam a real necessidade do Evangelho no Brasil. As pessoas estão hoje, em meio à pandemia, falando da necessidade da religião estar com suas portas abertas, não por causa do cristianismo, da pessoa de Cristo, mas porque traz um bem-estar para o ser humano. Porque a igreja é boa para o ser humano se sentir melhor. Nós perdemos a mensagem do Evangelho. Amados irmãos, muitas pessoas questionam hoje e interpretam que a igreja evangélica brasileira é um mal para a sociedade. E eu pergunto a você, será que eles estão errados? Pensa no mau testemunho que nós temos enfrentado. Pensa de quantos escândalos o evangelicismo tem passado nesses dias. Será que de fato nós temos sido algo bom para a sociedade?
O presbiterianismo, na pessoa de Ashbel Simon, foi um presbiterianismo relevante. Um presbiterianismo que influenciou o seu tempo, sua época, que honrou o sacrifício de Jesus. Será que hoje eu e você, presbiterianos, que se gabam e se orgulham da doutrina, temos honrado ao Senhor Jesus com a nossa vida? Amados irmãos, o Evangelho tem sido barateado e tem sido questionado todos os dias. E é interessante você perceber que durante o próprio ministério de Jesus houve embates onde os próprios religiosos questionavam a sua divindade. Você vai encontrar, por exemplo, eu anotei aqui, Mateus 26, os versos 64 ao 65, e Marcos 14, dos versos 62 e 64, momentos em que Jesus ele é acusado de blasfêmia quando afirmava ser quem? O próprio Filho de Deus. As pessoas questionavam em Jesus o ser Filho de Deus, em ser o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, podemos afirmar que a raiz dessas discussões está sempre em negar Jesus como o Salvador do mundo. E é interessante porque, volta e meia, você percebe que Jesus é tido apenas como um mero profeta, mas não como Salvador do mundo. Amados irmãos, Jesus foi morto, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu voltar para buscar o seu povo. Mas com os passar dos anos, Jesus não voltava, e quando você lê, por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, verso 4, pessoas questionavam se de fato era verdade que Jesus voltaria. Perceba que é normal, muitas vezes, as pessoas colocarem a obra de Jesus em questionamento. E de tempos em tempos, parece-me que Jesus sempre é questionado como o único e verdadeiro Salvador do mundo. E esses questionamentos insistem numa cultura que nega Jesus como Salvador. E como eu disse semana passada, será que Jesus de fato é o nosso Salvador? Será que nós cremos que Jesus é o Salvador do mundo, aquele que veio, aquele que morreu, ressuscitou e pode salvar a sua vida, salvar a minha vida? Ou será que nós só seguimos a Cristo por interesse? Não seguimos porque amamos, não seguimos porque nos devotamos a Ele? Amados irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que é necessário buscar o Senhor de todo o nosso coração. As pessoas questionam Jesus como Salvador, Deus como um Deus de amor. Aliás, a pregação que se tem hoje é que Deus ama de qualquer jeito, Ele ama a todos, toda forma de amor é válida. E as pessoas querem pintar um Deus que está implorando o favor humano, um Deus que está submisso à vontade do homem, um Deus que não pode condenar, porque se Ele condenar, Ele é injusto. E você vê a criatura tomando o lugar de Deus, achando que é o Senhor de todas as coisas, quando na verdade só existe um Deus, amados. E aí, você infelizmente encontra alguns livros, como por exemplo a Cabana, que vende milhões de exemplares e que traz uma caricatura de um Deus implorando o favor humano. Como se Deus estivesse implorando que o homem o aceitasse, como se Deus estivesse implorando que o homem aprovasse a sua deidade. Amados irmãos, nós vivemos tempos em que o Evangelho é barateado. E talvez a causa disso tudo seja o nosso comportamento frio diante de Deus. Seja o nosso comportamento que acha que está vivendo uma espiritualidade, mas não está vivendo. Nós precisamos voltar a amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração. Nós seremos perseguidos se queremos viver pelo Senhor. Nós passaremos por provações se queremos viver para o Senhor. Deus não prometeu a mim e a você uma vida só de vitórias. Deus prometeu a mim e a você uma vida de aflições, dificuldades, mas prometeu acima de tudo que estaria comigo, com você, que estaria cuidando, que estaria protegendo, que estaria fazendo com que a sua vontade se cumprisse na vida do seu povo. E os momentos de dificuldades que nós enfrentamos, as lutas, não significam o abandono de Deus para as nossas vidas, mas significa que o nosso Deus está cuidando de nós de forma soberana. Mas muitas vezes nós não percebemos isso e nos
levamos por outros pensamentos, por outras ideias, deixamos o eu falar mais alto e não queremos seguir a Cristo. Amados irmãos, quando nós lemos Mateus capítulo 24, dos versos 9 ao 13, encontramos a seguinte declaração: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E eu destaco aqui o final do verso: quem perseverar até o fim, esse será fato, amados. Amados, essa declaração não é uma declaração condicional. O texto não está afirmando aqui, amados, no seu contexto, que é por causa da sua perseverança em crer que você será salvo. Mas a ideia do texto, de forma muito simplista aqui, é que aqueles que têm as convicções corretas não irão cair na fé. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que de fato creem em Jesus como seu suficiente Salvador, aqueles que de fato entenderam a cruz, aqueles que de fato vivem para o Senhor, não cairão ante os falsos profetas, não cairão entre doutrinas errôneas, mas serão levados pela convicção daquilo que Jesus espera de nós, não pelo que é mais fácil ou que é mais certo. Aliás, este é um momento complicado que nós vivemos na fé cristã. As crises que nós estamos vivendo nesses dias têm revelado o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos. Por isso, nesta noite, eu gostaria de trazer à memória de vocês o que estamos fazendo aqui. Por que somos presbiterianos? Porque ao olharmos para a história de Ashbel e Simon, podemos de fato perceber que nós estamos no caminho certo. Porque de fato somos salvos. A salvação que muda a nossa vida. Por que nós estamos aqui? Porque Deus nos salvou. E para falar sobre isso, o texto da reflexão dessa noite é o texto talvez mais espetacular que fala da graça. O texto que fala de onde nós saímos e de como Deus nos salvou. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos de Efésios capítulo 2. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Abra sua Bíblia na sua casa. Vamos estar lendo juntos. Efésios capítulo 2. Os primeiros 10 versículos. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, sem exceção, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nela. Amados irmãos, que texto lindo. O apóstolo Paulo aqui escancara a bênção da vida eterna nesse texto extraordinário. O apóstolo Paulo aqui, ele traz uma certeza absoluta que todo bem procede de Deus. O escritor aqui declara veementemente que somos alvos do amor de Deus em Cristo Jesus, quando o nosso estado era totalmente corrupto, depravado e inalterável. O texto original não inicia com o sujeito ele, Deus, e com o predicado deu vida. O texto inicial ele começa com deu vida, a ênfase está em vocês, ou como vemos no texto, vos deu. A ênfase essencial do escritor é mostrar que você e eu, seres indignos, somos alvos do amor de Deus. O texto começa mostrando: você é alvo do amor do nosso Senhor Jesus. Os tradutores bíblicos aqui, amados, eles indicam que esse termo ele é colocado no texto que nós temos aqui por dois motivos. Ainda que o texto original não inicie com Deus, ele, como no texto que nós temos em português aqui, é claro que todo bem ao longo de toda a Bíblia se mostra Jesus como nosso Salvador, como Deus, aquele que coloca o seu amor para nos salvar, como o Espírito Santo, que realmente vem aplicar em mim e você a obra da salvação. Ou seja, do começo ao fim da palavra de Deus, nós encontramos um Deus que nos ama. Toda a bênção inicia-se em Deus e não em nós. É de Deus que vem o perdão, é de Deus que procede a salvação, é Deus quem escolhe os seus eleitos. Por isso os tradutores do português colocam aqui, ele vos deu vida. Ainda que no original não tenha essa palavra ele, e apenas vos deu vida, nós não temos como negar que todo bem procede de Deus. Quando você lê Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, todo bem procede de Deus. Mas em que circunstância, amado, que Ele nos deu vida? O verso 1 fala que Ele nos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, estar morto retrata aqui uma condição natural e imutável. Era uma condição que não podia mudar. Não existe forma humana que possa mudar o estado natural do homem. A ideia do texto é que ele nos dá vida numa condição que não haveria vida jamais. Nós não tínhamos como mudar a nossa vida. Aqui a palavra delitos, amados, significa um desvio do caminho reto e estreito. E a palavra pecados aqui, delitos e pecados, significa inclinações, pensamentos, palavras e obras que nos fazem errar o alvo de glorificar a Deus. Em outras palavras, amados irmãos, podemos afirmar que o nosso estado aqui é uma condição natural. Uma condição em que nós não conseguíamos andar por caminhos retos, em que nós não conseguiríamos de forma natural acertar o alvo, em fazer a vontade de Deus. Mas é nesse estado que Deus nos alcança, que Deus nos dá a vida e nos dá a condição hoje de vivermos para a sua vida que Ele tem para cada um de nós. Por exemplo, quem de nós consegue controlar os pensamentos da ira e da raiva? Você consegue controlar a ira e a raiva da sua vida? Você consegue controlar o pensamento quando alguém te fecha no trânsito? Você consegue controlar o pensamento quando vê uma situação que te indigna? Nós não conseguimos controlar esses pensamentos que não glorificam a Deus. E se nós não controlamos nem sentimentos, como nós podemos viver em santidade para o Senhor? Faça um teste. Vamos pegar em 6 horas. E guarde a sua mente não ter um sentimento ruim. De não ter raiva de ninguém, de não cometer nenhum erro. Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós consegue viver 100%. Esse é o nosso estado. Mas é Deus que nos alcança. É Deus, segundo o verso 1 de Efésios capítulo 2. É Ele que nos dá vida quando o nosso estado era inalterável. Quando o nosso estado
era imutável. É nesse estado de pecado, delito, de andar pelo caminho errado, esse estado de errar o alvo, que Ele nos dá vida. E aí então, depois de dar o quadro geral no verso 1, o escritor amplia essa condição natural nos versos 2 e 3. Ele afirma, nos quais andaste outrora. Está falando no passado, porque escrevia aqueles que haviam sido salvos. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo estado contínuo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza natural, filhos da ira, como também os demais. Quando o verso 2 afirma que nos quais andávamos outrora, fazendo o curso, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele está pontuando que naturalmente somos alienados dos valores e princípios divinos. Somos influenciados por uma autonomia que desconsidera Deus. A ideia do início do verso 2 aqui, amados, é que nós éramos seres alienados da vontade de Deus. Por mais que a gente desejasse fazer a vontade de Deus, existe em nosso coração um mal que potencializa o esquecer-se de Deus, que potencializa seguir a nossa vontade e seguir o nosso coração, que potencializa um caminho que não é o caminho que Deus espera de nós. Isso fazia parte do nosso estado. Quando nós lemos Romanos 1, dos versos 28 a 32, olha só o que nós encontramos aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, preste bem atenção, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Preste bem atenção como termina o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim os procedem. Amados irmãos, além dessa maldade proliferar no nosso coração, existem alguns que aprovam certos comportamentos contrários à palavra de Deus. O argumento dessa aprovação, para aprovar que as pessoas vivam no pecado, Deus é um Deus de amor, que aceita tudo, que compreende que o homem é assim. Eles acham que Deus olha para esses comportamentos e diz, olha lá, tadinho dele, errou de novo. Ai, tadinho, eu não vou ser tão carrasco com ele não. Tadinho, deixa viver assim. O problema de interpretar Deus desse jeito amoroso e passivo é que desconsidera que Deus também é justo. O pecado é pecado. E se não houver conversão, não houver arrependimento, haverá condenação. A Bíblia não é universalista. Deus não disse que salvará todos. Deus deixa claro que haverá aqueles que serão condenados por desprezarem o conhecimento de Deus, por desprezarem a graça de Deus. Paulo mostra que a nossa condição, onde nós somos salvos por Deus, era uma condição de total alienação. Paulo mostra isso quando afirma, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Veja que Paulo coloca todos aqui. Não são alguns que andam, todos. Mesmo você que se acha puro, que se acha certinho, todos nós andávamos assim, segundo as inclinações
nossa carne, ou seja, nós somos inclinados porque é errado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, DNA, filhos da ira, como também os demais. E amados irmãos, apesar do tempo verbal desse texto fazer uma referência a uma condição passada, porque compreende que os salvos estavam lendo esse relato aqui, o escritor afirma que todos estavam nesse estado. Percebam que esse é o estado natural de toda a humanidade. E é nesse estado que Deus nos alcança. É nesse estado que Deus nos salva. É nesse estado que Deus nos retira a condenação. É nesse estado que Ele nos dá vida. Então, recapitulando aqui, amados, o verso 1 diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos no estado imutável, sem ter condições de ser alterado. Esse estado condiz na nossa aliação de Deus e o desejo constante a fazer aquilo que Deus não espera de mim e de você. É nesse contexto, amados, esses primeiros 3 versículos, que o escritor apresenta a nossa condição natural, a condição eterna, a condenação. E aqui, realmente, no início desse verso, Paulo deixa bem claro que se há salvação, não foi porque o homem desejou a salvação, mas porque Deus desejou salvar o homem na sua condição imutável de pecado, na sua condição inalterada de pecado. Amados irmãos, nós precisamos ter a consciência que Ele nos deu vida, quando o nosso destino era o inferno. Nós precisamos, amados irmãos, perceber que todo bem procede dele. Perceba o que fala o verso 4. É nesse estado que o escritor diz, estando, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mais uma vez, ele vai dizer, mortos em vossos delitos, vos deu vida juntamente com Cristo. Pois pela graça sois salvos. Amados irmãos, Paulo, ele é cirúrgico quando escreve esse texto. Ele começa o verso 1 dizendo, Ele, Deus, o autor de todo o amor, de toda a bondade, aquele que tem poder para salvar, Ele dá vida, Ele concede, ninguém pede, ninguém exige, é Ele que dá a vida. Para mim e para você, que vivia num estado de depravação, morto, alienado de Deus, inconstante, mas porque Ele, Deus, é rico em misericórdia, Ele, Deus, é rico em amor, e estando eu e você morto em delito e pecado, Ele nos dá a vida juntamente com Cristo Jesus, e é pela graça, somente pela graça que nós somos salvos. Ser presbiteriano ou ser cristão é entender a graça e o amor de Deus sobre as nossas vidas. É essa graça que nos mantém firmes na fé, é essa graça que nos faz pensar se os nossos comportamentos e atitudes são de fato o que Deus espera de nós. É essa graça que nos faz amar ao Senhor. É essa graça que levou esse jovem Ashbel Green Simonton a sair dos Estados Unidos e parar numa terra que ele nem conhecia. Foi essa graça que o alcançou quando esse jovem ouvia um sermão de Charles Hodge, professor de teologia na Universidade de Princeton. Foi essa graça que moveu o coração de Simonton para vir ao Brasil. E é essa mesma graça que tem sustentado a igreja por 161 anos. E a pergunta que fica nesta noite, essa graça tem sustentado a nossa vida, tem inspirado o nosso serviço, tem movido a nossa alma em servir a Cristo, amados irmãos. Nós temos vivido pela graça de fato, ou nós estamos vivendo para nós mesmos. Desta forma, amados irmãos, pensando no que Deus fez por mim e por você, eu quero nessa noite de domingo compartilhar 4 consciências que nós precisamos ter em nossa vida a respeito do que é ser um cristão, do que é ser um presbiteriano, do que é estar numa igreja presbiteriana aqui em Cruzeiro. Amados irmãos, que tenhamos consciência
que, em primeiro lugar, o presente de Deus foi um presente de amor. Quando você vê o verso 6 e 7, ele fala o seguinte: e juntamente com ele quem? Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste bem atenção como fala o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O final do verso 5, antes desses 6 que nós lemos, diz que nós somos salvos pela graça. Então o verso 6 acrescenta: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em Cristo Jesus. Quando o Escritor afirma que juntamente com ele nos ressuscitou, significa que recebemos a verdadeira vida. Saímos do estado da morte para a vida, da escuridão para a luz, do lamaçal do pecado para a pureza celestial. É Deus que nos resgata com um amor eterno, real, verdadeiro. A vida não é frágil, enganosa como a cultura nos oferece. É uma vida que realmente faz sentido. É uma vida que realmente está alicerçada em Cristo Jesus. Não é uma alegria transitória que se acaba com uma tragédia, não é uma alegria transitória que se acaba com a morte. Não, é uma alegria eterna que vai muito além do tempo da história. Você vê essa alegria na vida de Simonton, quando está ali vendo a sua esposa sendo velada depois de 4 meses, de 1 ano de casados. Naquela situação, Ashbel tem convicção de que o amor de Deus é por ele, é um presente de amor, é um presente que Deus nos dá, a salvação. Amados irmãos, este presente é a revelação do amor na eternidade. Por isso que Paulo acrescenta no verso 7, que para mostrar o amor dele pela nossa vida. Amados irmãos, isso é um presente de amor. É um presente que Deus nos dá porque nos ama. Quando você lê João capítulo 3, verso 16, você vai ler o seguinte: porque Deus, somente Deus amou o mundo de tal maneira que não se pode declarar com expressões humanas, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê em Jesus como Senhor e Salvador, esse tem a vida eterna, esse tem a vida real e verdadeira. O presente que Deus nos dá é um presente de amor. Em segundo lugar, que tenhamos consciência que o presente também não só foi um presente de amor, mas um presente de graça. Os versos 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Isso significa que a salvação foi um presente imerecido. Não deve ser pago, não existe nada que possamos pagar por esse presente. Recentemente, amados, ano passado, nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante. E uma das situações que emergiram na Reforma foi que as pessoas estavam vendendo a salvação. E os reformadores levantaram uma voz de protesto para dizer não. A salvação não é paga, a salvação é somente pela graça. Você não paga para ser salvo. Você não tem que dar o teu dízimo para ser salvo. Você não tem que fazer promessa para Deus. Você não tem que pagar sacrifícios para Deus, porque a salvação é graça. E essa salvação que é pela graça é mediante a fé. Mas que fé é essa que o texto fala? É a crença em Cristo Jesus. É confiar plenamente em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. Mas preste atenção no que fala o verso 8. Isso não vem de vocês. Não é a gente que deseja, não é a gente que quer ser salvo, mas é a ação dele, o presente dele, para que não seja nossa obra, nossa vontade, para que ninguém
se glorie. Perceba que fala o verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. A graça, a salvação é um presente que Deus dá a mim e a você por meio da fé. Não vem de obras, não vem de méritos, não vem de glórias. Nós apenas devemos crer que Ele deu vida para mim e para você. Amados irmãos, nós precisamos ter a consciência que esse presente que nós recebemos é um presente de amor. Nós somos salvos porque Cristo nos ama, mas o instrumento porque nós somos salvos é a graça de Deus. Ela que nos salva. Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência que o presente de Deus é um presente de amor. Em segundo lugar, o presente de graça. E em terceiro lugar, o presente de Deus foi um presente para o corpo, amados. E aqui eu queria chamar a atenção, como começa o verso, ou mais uma vez, o texto fala assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui Paulo usa uma expressão coletiva e não individual. Apesar da salvação ser algo individual, perceba que ela se aplica ao corpo de Cristo. Você vai encontrar aqui no texto, amados, ao longo dos 10 versos, 19 vezes a expressão coletiva. Não vivemos numa comunidade cristã, mas para praticar o individualismo. Ser salvo por Cristo Jesus não é querer que a igreja seja o que você quer. Não é desejar que a igreja faça o que você quer que seja. Mas entender que há salvação para todos. E todo o texto que nós lemos aqui, todos os versos que nós lemos aqui, vão trazer expressões do quê? De coletivo. Expressões que nos levam a viver uns com os outros. Nós precisamos, amados irmãos, compreender que se somos salvos por todo. Para viver numa igreja de forma harmoniosa e buscando o que Deus quer de nós e não o que a gente quer de nós. Quando Cristo salva a sua igreja. Quando Cristo nos salva, Ele nos inclui no seu corpo, para aprendermos a morrer para nós mesmos, para aprendermos a viver a perspectiva do reino no nosso ser, no nosso coração. Por isso que o terceiro presente é um presente para o corpo. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, os versos 8 e 9, nós lemos o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo, quando escreve aos Filipos, ele quer deixar bem claro, amados irmãos, a necessidade de vivermos a unidade cristã. De vivermos a vontade de Deus, amados. Quando se planta uma igreja, como nós vimos a história da igreja presbiteriana, existem opiniões divergentes. Mas as opiniões têm que estar sendo colocadas no seu lugar. O que deve prevalecer numa igreja é a vontade de Deus. Deixe-me dizer uma coisa muito importante para você, meu amado irmão. Não busque ser o centro da igreja. Não busque holofotes. Não busque reconhecimento. Não queira ser a vítima que precisa de atenção o tempo todo. Ao contrário, trabalhe na igreja, pela igreja, reflita o fruto do Espírito e haja como promotor da paz da comunidade cristã que Deus lhe colocou. O problema que enfrentamos é que muitos que frequentam nossas igrejas, amados irmãos, estão querendo um lugar onde eles sejam tratados com preciosismo, com mimos, e aí quando alguém fala algo que fere o seu preciosismo, essa pessoa se ofende, magoa, faz birra. Por quê? Porque o mundo não girou ao redor dela. Porque as pessoas não fizeram a vontade dela. Desculpa. Mas na igreja de Cristo, o centro do culto é Jesus e não a gente. Aqui, quem deve estar à frente de todas as coisas é o Senhor. Agora preste atenção.
Isso significa que numa igreja cristã você não será cuidado e pastoreado. Isso significa que você não será bajulado e que nós precisamos amadurecer como discípulos de Jesus. Que Deus nos dê condição de viver para o todo, para o coletivo. Recapitulando aqui, amados, em primeiro lugar, precisamos ter a consciência que o presente de Deus foi um presente de amor. Em segundo lugar, um presente de graça. Em terceiro lugar, um presente para o corpo, para o coletivo. Em quarto e último lugar, o presente de Deus foi um presente com responsabilidade. Olha o que fala o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amados irmãos, quando falamos sobre salvação pela graça, sem mérito, surge um ou outro que quer fazer a seguinte declaração, né? Se a salvação é graça, e não é pelo que eu faço, então vou sair aprontando, que eu estou salvo do mesmo jeito. Eis aí uma prova que a pessoa não é salva. Ser salvo pela graça é receber um presente gratuito, porém um presente que gera responsabilidade baseado na gratidão. Qual a lógica do texto, amados irmãos? A Escritura afirma, somos feitura dele, ou seja, ele nos fez, isso procede dele, procede nossa existência. Assim eu pergunto, poderia alguém ser feito de Deus, proceder de Deus e não praticar as coisas de Deus? Pode alguém nascer de Cristo e não viver como Cristo espera? O apóstolo João, responde isso da seguinte maneira. Olha o que fala 1 João capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Perceba que a graça não gera libertinos. A graça não gera pessoas que vão viver de qualquer jeito. Perceba que a salvação leva pessoas a terem mudança de vida, a um novo comportamento, a uma ética cristã, a uma vida que glorifica a Deus. Nosso comportamento agora passa por um processo de reavaliação de atitudes diárias. A gente pensa no que está fazendo, no que está falando, porque nós estamos vivendo agora a perspectiva de Cristo em nossas vidas. Será que aquilo que eu falo está condizente com o salvo em Cristo? Será que tenho me portado como cristão no meu trabalho, na minha família e com os meus amigos? As pessoas que convivem comigo conseguem ver nova vida em Cristo em mim? Isso é viver a salvação com responsabilidade. Assim, amados, viver boas obras é viver uma vida transformada. Uma vida que se preocupa em testemunhar a salvação em Cristo. Testemunhar aqueles que não ouviram que existe um Deus que pode salvar. Pessoas que investem dons e talentos para cumprir a vontade de Deus. Que tipo de salvação é essa? Que não deseja se relacionar com o seu Salvador. Que tipo de evangelho é esse que não serve, que não proclama o evangelho, que a vida inteira está apenas olhando para o seu próprio umbigo, que não consegue servir ao Senhor? Ser salvo é ser salvo para viver as responsabilidades. A cruz não é um amuleto. A salvação de Cristo Jesus gera de fato responsabilidade real. Amados irmãos, assim eu quero concluir essa pregação hoje. Em tempos de confusão de fé, tanto confuso que a gente vê hoje, onde pessoas declaram cristãos, mas proliferam a maldade, o mau comportamento, precisamos repensar o que é ser cristão, o que é ser presbiteriano. Esse repensar é assumir uma postura de lutar até o fim, para viver conscientes que não se trata apenas de uma religião. Não é clube, não é bater carteira dominical, mas viver intensamente a vida que recebemos de Deus. Foi Ele que nos deu a vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Nosso estado permanente nos levaria à condenação eterna, mas é o seu amor que nos alcançou
é o seu amor que mudou a nossa história. Amados irmãos, que tenhamos pela consciência que este presente foi um presente de amor para as nossas vidas, um amor que nos resgatou quando nós estávamos perdidos. Que tenhamos consciência que esse amor foi um presente de graça, nós não pagamos, é presente de Deus. É um presente que foi dado também para o corpo, não é para mim, não é o eu, mas é todos aqueles que Deus chamar. Mas também é um presente que gera responsabilidade. Amados irmãos, são essas consciências que precisamos ter todos os dias, até o fim da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Que possamos nesse culto olhar para a história da nossa amada Igreja Presbiteriana de IPB, nossa amada IPB, e ter a consciência, a certeza que Simonton foi fiel a Deus, mas foi fiel porque conhecia a verdadeira história, uma história de gratidão por tudo aquilo que Deus fez para ele, por ele. Que assim, amados irmãos, ao olhar para a história e para aquilo que Jesus fez na nossa vida, nos amando, nos salvando pela graça, nos incluindo a uma família e nos chamando à responsabilidade. Que a gente possa, amados irmãos, olharmos para o que Cristo fez e juntos vivemos com dignidade a vocação que Ele nos deu. Que venhamos a organizar juntos a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, tendo a certeza que fizemos aquilo que Deus esperava de cada um de nós. Nessa noite, quando comemoramos 161 anos, como foi comemorado essa semana, na quarta-feira, dia 12, a gente possa nos lembrar que ser presbiteriano, que ser cristão, não é simplesmente frequentar uma igreja, mas ter a consciência do que é salvação, e assim como esses homens deram a sua vida pelo Senhor, nós possamos aqui em Cruzeiro dar a nossa vida para Deus. Que a gente repense nossas prioridades, nossos valores e o que nós estamos fazendo nesta igreja. Nós precisamos de pessoas que amem ao Senhor e dediquem-se completamente a Ele todos os dias. Esse é o convite que nós temos para você, membro desta igreja, crente fiel a Deus. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos ajude neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Quero agradecer, Pai, porque ao olhar para a história da nossa igreja, nós temos uma história de gratidão por homens e mulheres que deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. Mas sabemos que eles fizeram isso não por seu mérito, mas pelo conhecimento da verdadeira história, que é o sacrifício de Cristo Jesus, que é a verdadeira história de que o Senhor morreu por nós, nos salvou naquela cruz, nos resgatou gratuitamente, nos convidando a uma mudança de vida, de comportamento. E quando nós olhamos para a cruz, nós somos constrangidos a viver a Tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite, amado Deus, que transforme o nosso ser. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e que nós venhamos a cumprir a Sua vontade em nossas vidas. Que possamos viver de maneira digna da vocação que o Senhor nos chamou. Que possamos honrar o Teu sacrifício aqui em Cruzeiro. E que possamos ver a nossa amada igreja crescer nessa cidade. Através da palavra de Deus e da Sua vontade em nossas vidas. Nos abençoe, ó Deus e Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a ouvir esse hino com o coral da Igreja de São José dos Campos e após estaremos dando alguns recados e orando, encerrando o nosso culto. Sol ardeça o teu
e te dê paz, que a vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que Deus te segure nas suas mãos. Que culto abençoado que nós tivemos nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo que Deus tem feito em nossa história. Amados irmãos, eu quero louvar ao Senhor neste momento e agradecer pela igreja, pelo Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Koinonia. Obrigado mais uma vez por nos ajudar no louvor, ao coral da Igreja de São José dos Campos, que com essa canção tão linda que gravaram, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Eu quero neste momento agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo em nossa igreja. Quero deixar alguns recados com os irmãos para que nós possamos nos organizar nesta nova semana. Amados irmãos, eu quero desafiar você a pensar em tudo que nós conversamos na pregação hoje. Se somos de fato cristãos, o que nos impede, amados, de fazermos nosso culto doméstico? Por que nós temos tanta dificuldade em sentar uma vez por semana, ler a Bíblia com a família e orar com a família? O que nos impede? Eu quero convidar você a pensar seriamente nisso, a pensar de forma muito séria naquilo que Deus tem para cada um de nós nesse sentido. Como pastor, o meu desejo é que você, cristão, possa fazer o seu lar um ambiente de oração e de busca a Deus. Não negligencie esse período, não perca tempo com outras coisas, amados irmãos. Afinal de contas, nós não somos pessoas comuns, nós somos cristãos que professam crer em Jesus. Que nós possamos levar isso a sério. Segundo recado, lives do Facebook, preste bem atenção. Nessa semana, nós estaremos fazendo lives apenas às quartas e sextas, tá? Então não haverá live na segunda-feira, como era de costume. Teremos live apenas na quarta-feira, que será um estudo bíblico, e uma live mais informal, realizada na sexta-feira para os irmãos. Então marquem aí lives do Facebook, às quartas e sextas-feiras, tá ok? Então deixa notado isso, que é um recado que mudou e que é muito importante para você. A nossa CBD online, domingo às 9 horas da manhã, para que você possa estar participando conosco também todos os domingos às 9 horas da manhã. Um tempo que a gente reserva para ouvir de Deus, para estudar mais a fundo a palavra de Deus. Lembrando que após o culto, você pode acessar nesse mesmo canal do YouTube aqui, o Momento Kids, que é algo que nós temos feito para as crianças. Convite para você mostrar para o seu filho ou enviar para amigos que tenham filhos pequenos, tá, amados? Vamos espalhar essa ideia e esse trabalho que nós temos desenvolvido. Quero também agradecer a você, irmão e irmã, que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque nós sabemos que dizimar é uma questão de conversão. Não é uma questão do pastor ficar cobrando ou falando, mas a consciência de que todos nós temos do que Deus fez por nós e do que Deus nos chama a fazer. Você que quer ofertar, dizimar, está aqui embaixo o número da nossa conta. Quero desafiar você a, de fato, dar o seu dízimo, nos ajudar financeiramente para que nós possamos honrar nossas contas e aquilo que nós temos feito. Quero agradecer a Deus por isso e pedir a você que depois de depositar, você possa também estar enviando para o nosso tesoureiro Leué o comprovante para que nós possamos estar fazendo a parte administrativa e ao final do ano prestar as contas para todos os membros desta igreja, ok? Pedimos que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos conceda uma ótima semana de muitas bênçãos,
de riquezas que Ele tem nos dado na saúde, no trabalho, são presentes que Ele tem nos dado e que nós precisamos valorizar tudo que Ele tem feito por mim e por você. Quero convidar você a estar orando mais uma vez e mais uma vez agradecendo pelos 161 anos da IPB no Brasil, comemorado no dia 12 de agosto, a última quarta-feira. Vamos estar orando e depois estar encerrando este culto nesta noite. Amado e bondoso Deus, te louvamos porque o Senhor se faz presente. Nós cremos que se o Senhor não tocar nosso coração, é em vão tudo aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, rogamos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, que aplique as Tuas verdades em nosso coração. Pedimos ao Senhor que manifeste a Sua bondade, o Seu querer e a Sua proteção sobre todos os nossos irmãos aqui, Pai. Que a nossa semana possa ser uma semana inspirada, abençoadora, debaixo da Tua vontade e do Seu querer. Que nós possamos viver para o Senhor, de forma a honrar o Senhor, com tudo aquilo que somos e temos. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nesta nova semana que irá entrar. Também queremos mais uma vez louvar ao Senhor, pelos 161 anos da IPB no Brasil. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, os pontos de pregação, as congregações que estão plantadas, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos visitar também, Pai, com o crescimento que vem do alto, crescimento que o Senhor provê à Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo para servir ao Senhor, Pai. E que nós aqui em Cruzeiro possamos organizar essa igreja, Pai, e saber que fizemos o trabalho que o Senhor esperava de nós. Que possamos nos comprometer à responsabilidade de servir ao Senhor e de ser de fato um cristão presbiteriano. Muito obrigado pela nossa igreja. Obrigado pelos membros que têm trabalhado, que têm nos ajudado dia após dia. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso bondoso Pai e as nossas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima semana a todos.